cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Vamos dizer para eles, bem-vindos. Bem-vindo. Obrigado. É muito bom estar em casa. Muito. É muito bom estar em Muito casa. bom voltar aqui. É ao muito nosso bom lugar. celebrar esses 24 anos da comunidade Canção Nova aqui em Aracaju. Que alegria que estar aqui em casa. E aí, enquanto a gente meditava sobre esse tema, a nossa família é fruto dessa terra de milagres, eu lembrava que mais ou menos 8 anos e meio atrás, em 2013, numa missa de renovação de compromisso da comunidade Canção Nova, um profeta estava aqui, mais ou menos nesse mesmo lugar. Ele estava aqui celebrando aquela missa, e na hora da homilia ele dizia: Canção Nova, carisma que não dá fruto, morre. Muitas comunidades, muitas fundações, muitas fraternidades surgiram, mas se perderam. Se perderam de Cristo e por isso morreram. Não sejam como eles, Canção Nova. Permaneçam no nosso Senhor Jesus Cristo, porque carisma que não dá fruto, morre. Era a voz de Dom Henrique, nosso saudoso Dom Henrique, falando para nós, comunidade. Eu nunca esqueci dessa palavra dele, nunca esqueci dessa admoestação. Comunidade que não dá fruto, morre. Carisma que não dá fruto, morre. Família que não dá fruto, morre. E o que ele falava estava bem em cima dessa passagem que vai guiar a nossa partilha, que está lá em Lucas 6, versículos 43 e 44. Léo, inclusive o dar frutos, nós iremos hoje partilhar com vocês o dar frutos, né? Falar da beleza que é a nossa família, esses frutos, e falar do nosso matrimônio, falar da nossa família, não é aqui a gente querendo ser melhor que ninguém, mas é esse dar frutos para Deus, trilhar um caminho em Deus, né? Mostrar a beleza que é quando a gente tem um olhar de dizer: eu quero dar bons frutos, de ser mesmo loucos por Jesus, porque é loucura para o mundo, né? Quando olha, o que é dar frutos para Deus, né? Não querer andar na onda do mundo. Então, as nossas partilhas aqui, elas vão estar direcionadas nisso. Falar dos nossos filhos, falar do nosso casamento, falar da nossa castidade, lá do nosso namoro. Mas não é querendo dizer que nós somos melhor que ninguém, de dizer assim: nossa, olha que casalzinho, né? Perfeitinho. Não. É de um casalzinho que luta, que pega a sua cruz e anda. Como diz o Senhor: pegue a sua cruz, Andréa, pegue a sua cruz, Leonardo, e siga-me. Então, é dentro dessa perspectiva, desse olhar de céu, desse dar frutos em Deus. E a gente só pode dar frutos se a gente vive uma vida na graça, uma vida em Deus. Por isso tudo é graça, tudo é fruto da graça. Se a gente testemunha algo que Deus tem feito na nossa vida, não é por mérito nosso, é porque Deus faz. Deus faz. E aquela palavra de Dom Henrique: dê fruto, carisma que não dá fruto, morre. Lá em Lucas 6, a partir do versículo 43, o nosso Senhor diz isso: não há árvore sadia que dê fruto podre, nem árvore podre que dê fruto sadio. Pelos frutos distinguis cada árvore. Não se colhem figos das sarças, nem se colhem uvas de espinheiros. Não há árvore sadia que dê fruto podre. Não há árvore boa que dê fruto ruim. Assim como não há uma árvore ruim que dê fruto bom. Pelos frutos conheceis as árvores. Então nós precisamos dar frutos. De que adianta ser missionários há tantos anos? De que adianta estar na igreja? De que adianta parecer
um casal bonzinho, parecer isso, parecer aquilo. Onde estão os frutos? Onde estão os frutos? É pelos frutos que nós conhecemos a árvore. É pelo fruto. Se a gente olha aquela uva bonita, nossa, essa uva vem de uma videira. Se a gente vê aquela goiaba bonita, nossa, essa goiaba tão bonita, essa goiabeira é muito boa. Mas se a gente não dá fruto, a gente vai ser como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Toda bonita, toda frondosa, as folhas tão bonita, mas não deu frutos. Meu irmão, como essa palavra é profunda. A natureza, ela nos ensina muito, né? Então aqui, ela pode trabalhar, essa palavra, várias interrogações dentro da nossa cabeça, através da imagem da natureza, né? Que tipo de fruto? Vai aí uma pergunta para você. Primeiramente, essa pergunta passa por mim e por Léo. Que tipo de árvore eu estou sendo? A gente olha, por exemplo, o mandacaru, né? Tá lá, aquela coisa cheia de espinho. De vez em quando dá até uma flor, né? Aí a gente pode ir sondando a natureza nesse momento. A árvore muitas vezes até bonita, cheia de tantas flores, como o Léo falou, né? Que às vezes tão bonitinho, né? Aquele casalzinho. Mas cadê os frutos? Cadê a obediência a Deus? Cadê a voz de Deus que até eu ouço, mas eu deixo lá? Que tipo de árvore eu estou sendo? Andréia, que tipo de árvore você está sendo? Que mulher de Deus você está realmente sendo? Lá no esconderijo. No esconderijo. Porque aqui nós estamos aqui na frente, né? Mas é no esconderijo. Na hora das dores. Que tipo de árvore eu estou sendo? Quando eu estou lá cuidando da minha família. Quando eu estou lá cuidando dos meus filhos. As virtudes que eu preciso trabalhar dentro de mim. André, que árvore você está sendo? Você está sendo dócil com seu esposo na hora que ele não está paciente? Que tipo de árvore você está sendo, Andréia? Você está sendo paciente com seus filhos? Nós esquecemos até de falar, a gente tem 4 filhos aqui na terra, 2 filhos no céu, por enquanto, né? Porque Deus pode mandar mais. Então, que tipo de árvore, Léo, né? Eu estou sendo lá na minha casa, na minha missão, minha primeira missão. Nós somos missionários, mas nossa primeira missão é lá com os nossos, na nossa casa. Com aqueles que realmente me conhecem, né? Que sabe as garrinhas que André muitas vezes solta. Meu esposo que me conhece, né? Muito bem, que vive lá comigo no dia a dia. Que tipo de árvore eu estou sendo? E quando a gente olha para aquela pregação do Dom Henrique, ele estava ajudando a nós, missionários, a abrirmos os olhos, a olharmos para a nossa vida e identificarmos esses frutos. E quando a gente olha para essa história da Canção Nova aqui em Aracaju, quantas pessoas a Canção Nova ajudou nesses 24 anos aqui a abrir os olhos, a olhar para dentro de si mesmo e se questionar: onde estão esses frutos? Eu tenho produzido frutos? E quando a gente olha para a história da Canção Nova na nossa vida, há quanto tempo a Canção Nova nos ajuda? Quão importante é a presença da Canção Nova para a gente ficar atento o tempo inteiro a essa árvore do nosso casamento, a essa árvore que sou eu, a essa árvore que é a Andréa. E olhando lá no passado, 24 anos atrás, quando a Canção Nova chegou aqui no primeiro Dai-me Almas, a Canção Nova chegou aqui para começar com a TV, teve aquele evento com a presença do Padre Jonas. Eu estava lá, um adolescente, não tinha nem 17 anos, estava prestes a completar 17 anos, naquele início de agosto. E aquela pregação desse grande profeta
mudou a minha vida, porque ele falava de duas coisas que estão ligadas. Ele falava de santidade e de radicalidade. Santidade e radicalidade. Eu cresci num lar católico, André cresceu num lar católico, mas esse jeito de falar de uma experiência com Deus, eu nunca tinha visto. Aquilo mexeu com o meu coração. Anos depois, quando a gente se encontrou em 2001, a linguagem com que eu fui propor André em namoro já foi diferente, né? Meu amor, você quer ter um namoro santo comigo? Foi assim que eu propus André em namoro. Porque eu era bonzinho? Não, porque a Canção Nova me alertou. Que frutos você tem dado, que frutos você quer dar do seu namoro. Então a Canção Nova, sempre esse farol apontando para Cristo. A Canção Nova, sempre esse farol na nossa vida, sempre nos formando. Uma das características, a gente vai ver mais para frente, da Canção Nova, é que a Canção Nova é uma escola de formação. Como a Canção Nova nos formou nesses anos e como ela continua a nos formar. Como ela tem formado um povo bem disposto para a segunda vinda de Cristo. Como a Canção Nova, nós membros temos gastado a vida nessa missão de formar um povo bem disposto, de formar católicos firmes na fé, que saibam o que é a verdade, que possam se encontrar com a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então lá em 2001, no começo do nosso namoro, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas limitações, a nossa luta para viver a castidade, a nossa luta para viver um namoro diferente daquilo que há no mundo, daquilo que o mundo oferece. Uma das pregações que mais me marcou, que eu ouvi do Padre Jonas, é uma que inclusive está até citada nos nossos documentos. Em um dos documentos ele fala de nós nadarmos contra a corrente. Nadarmos contra a corrente, como aqueles peixes que na hora da desova precisam nadar contra a corrente, senão eles morrem. Essa ideia de que o mundo é ladeira abaixo, mas nós não. Nós precisamos lutar. A gente não pode deixar a vida nos levar. A gente tem que nadar contra a corrente. E a Canção Nova, desde o nosso namoro, nos ensinou isso, né? Isso, nos ensinou a vivermos a castidade no nosso namoro. E olhe, hoje, digamos assim, é até mais fácil, né? Falar sobre castidade. Hoje nós temos muito essa questão do celular, dos vídeos, né? Que a gente vai ouvindo. Muita formação. A gente não tinha ninguém para nos formar. Por exemplo, hoje a gente tem aqui os casais da Canção Nova, já tem alguém para formar, e nós não. Porque é muito interessante, meus irmãos, observar tudo isso, o olhar de Deus sobre nós. A gente ficava correndo atrás de quê? De um livro, de um Leonardo que falou da Canção Nova para mim. Eu já vivia em grupo de oração, renovação carismática, mas eu não ouvia falar isso. Que o casamento, que o namoro precisa viver a castidade. O que é castidade no namoro, né? Então, é tanto que quando o Léo falou essa frase para mim, você quer ter um namoro santo comigo? Eu até nem entendi muito. Namoro santo? Eu disse, quero. Graças a Deus, né? Mas aí depois a gente foi conversar, né? O que era viver um namoro santo, né? Aí a gente foi mergulhar na palavra de Deus. Quantos momentos vivemos no nosso namoro, aqueles momentozinhos que Léo ia um dia de domingo, porque ele já morava aqui, eu morava em Paripiranga, e a gente se debruçava sobre a palavra de Deus, pelo método Jonas Abib. A Bíblia no meu dia a dia, não fazia ideia o que era Canção Nova, mas nós íamos, nós fomos dóceis, sabe? Aquela coisa assim que você diz, nossa, vamos, Léo, bora, então o caminho é esse, então vamos. Mas a gente não sabia, né, o que Deus estava reservando. Momentos de rezar o Santo Terço no namoro, e Nossa Senhora ia guardando a nossa castidade. E olha, a gente se amava muito, né, desde o primeiro dia, o primeiro olhar. Né? A castidade não significa isso. Então eles não se amavam. Não, não é isso. Mas nós sabíamos
que para o mundo aquilo era bobagem, como muito a gente ouviu, mas para Deus não. E daí começa, né, aquela linda história de amor, principalmente por Jesus Cristo. Aquela paixão, aquela loucura, que para o mundo é loucura, mas para Deus não. Da gente se preparar para o matrimônio, ver quais são os propósitos de Deus para nós. Por exemplo, o método Billings. Conheci o método Billings através de um livro que Léo levou para mim. E eu não sabia. Vamos ler, vamos estudar. Era tudo muito difícil. Léo, vamos estudar e eu vou aprender. Não poderíamos praticar, claro, no namoro, né? Mas vamos entender, sabe, aquela coisa muito científica. Hoje é tudo mais fácil, nós temos até aplicativos. Hoje eu vejo que o método é muito mais fácil. Mas naquela época a gente tinha, sabe, aquela coisa dentro de nós que nos movia. Era o Espírito Santo falando. E a gente queria acertar, sabe? Por quê? Porque nós desejávamos ter um casamento santo, trilhar um caminho de santidade. Só não sabíamos os nomes. A gente nem sabia muito bem, muitas vezes, dar os nomes, mas nós queríamos, tinha o desejo. E Deus foi nos ajudando e tem nos ajudado até aqui. E as duas palavras, né, santidade e radicalidade, permaneceram ecoando, vibrando no nosso coração. É por isso que essa decisão tão radical. Nós nos casamos, eu tinha 22 anos, a Andréa tinha 17 anos. Eu ia dizer 18, não, 17 anos. E desde aquele momento, 19 anos atrás quase, a gente decidiu pela abertura à vida. Olha que loucura, quanta gente nos falou, né? Vai encher a casa de filho, você não tem juízo, você é uma menina ainda, você vai encher a casa de filho, não tem juízo, não sei o quê. E a gente, não, vamos aprender o método Billings, vamos ser abertos à vida. Com um mês de namoro, de casamento, a Andréa já estava grávida. Graças a Deus, nosso primeiro filho, André, está hoje prestes a completar 18 anos. E a festa, louvado né? seja Deus. Foi uma festa, né? Quando eu fiquei grávida, eu ainda estava terminando o ensino médio, né? Mas foi uma festa muito grande. Mas é uma festa em meio também a decisões difíceis. Quanta renúncia de André naquele tempo, né? Teve que esperar para terminar o ensino médio, depois vinha a faculdade, aí vinha mais um filho, depois vinha a oportunidade de trabalhar, mais um filho. Mas nós fizemos a decisão, porque nós tomamos a decisão, porque nós fomos aprendendo da canção nova, aquilo que era a nossa missão, aquela que era a nossa vocação. Nós fomos chamados a um matrimônio, nós precisamos povoar o céu. Graças a Deus nós entendemos isso, que a nossa maior ocupação, a nossa maior preocupação deveria ser os filhos que Deus nos mandava, foi nos mandando. Graças a Deus até hoje, 6 filhos, 2 lá no céu, 4 aqui na terra, André, Beatriz, Daniel e Cecília. Que festa é a nossa casa, como diz Luiz Gonzaga, é 4 filhinhos, é muito pouco, é quase nada, mas não tem outros mais bonitos no lugar. Mas que beleza ter nossa casa com 4 filhos. E se Deus quiser, Deus vai mandar mais, porque essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão. Agora, como compreender isso no mundo que faz tanto barulho? O Padre Jonas fala, né? É feliz quem realiza a sua vocação. É a nossa, por isso que somos felizes. É a nossa vocação, né? Agora, como compreender isso nesse mundo tão barulhento, que prega o egoísmo, que prega que não tem que ter filho, filho atrapalha, filho é problema. A gente precisa de faróis, a gente precisa de quem pregue a verdade, a gente precisa de quem ensine a verdade. E na nossa vida sempre presente a canção nova, sempre presente a canção nova, a nunca negociar com a verdade. A canção nova nunca negociou com a verdade, ela sempre foi clara, ela sempre foi intransigente. São José Maria Escrivá fala disso, né? Que para ser santo é preciso ser intransigente, ou seja, eu não abro mão da verdade, eu não abro mão. E a canção nova nunca abriu mão da verdade, ela nunca suavizou o discurso. A verdade permanece a mesma desde sempre. Então, a canção nova foi ensinando a nós,
No nosso casamento a gente foi fazendo aquela base. Quando a gente vai construir uma casa, a gente faz o alicerce sobre o qual a gente constrói a casa. A Canção Nova foi nos ensinando. Então a gente colocou aqui, né, tem muitos outros, mas a gente colocou Mas 4 pilares São nossos pilares, né? sobre os quais a gente tem edificado a nossa A casa. gente medita todos os dias, a gente não pode esquecer, né? Eu não posso ser uma mulher sem memória. O Padre Jonas fala muito isso. Hoje a gente vai falar muito do Monsenhor, né? Que um povo sem memória, um povo sem memória se perde, né? Então, a gente não pode esquecer nunca desses pilares, esses 4 pilares, que é o que forma a nossa família, é o que mantém a nossa família forte, perseverante e lutando todos os dias. E é o que mantém o nosso casamento frutificando. Nosso casamento dá frutos porque a gente está amparado, primeiro, numa vida de oração. A Canção Nova nos ensina a rezar. A Canção Nova nos ensina a rezar mesmo trabalhando, mesmo muito ocupados, mesmo tendo 4 filhos, mesmo com aquela agitação própria da vida de um casal. Porque a Canção Nova nos ensinou a rezar ao ritmo da vida. A Canção Nova nos ensinou e nos ensina o trabalho santificado. A Canção Nova nos ensina sobre os tempos fortes. A Canção Nova traz para nós uma espiritualidade que nos leva a ter um encontro com Deus, nos leva ao tempo inteiro a gente manter o olhar em Deus, nos leva a ter vida interior. A Canção Nova nos ajuda muito nisso. Na nossa casa, a gente tem vida interior, porque a Canção Nova nos mostra sempre a importância de ter vida de oração. A Canção Nova não nos ensina a dar desculpas. Mas é porque eu trabalho muito. Não, trabalho santificado. Louvado seja Deus, que mesmo no meu trabalho, mesmo o meu trabalho, eu posso fazer dele uma oração. Não, mas é porque a minha vida é muito corrida. Oração ao ritmo da vida. A Canção Nova, entre aspas, não dá moleza. Não deixa nós sermos cristãos moles, molengas, fracos. Não. Ela vai dizendo, ela vai apontando. A cada desculpa que o homem velho inventar, a Canção Nova vai dizendo: olha, pode ser por aqui, vá por aqui, mas tenha vida de oração. Essencial, fundamental. Eu não sei qual palavra maior a gente poderia falar aqui, né? Mas sem vida de oração, o casamento não sustenta. Sem vida de oração, Andréa não se mantém em pé, Leonardo não se mantém em pé. Sem vida de oração, meu irmão, família não se mantém de pé. Vida de oração, né? Esse é o segredo, né? O segredo do bolo. Vida de oração. Eu preciso ter uma vida de oração. Vida de oração não é querer ser melhor que ninguém, não. É porque eu necessito. Porque está lá na alma. É de dentro para fora. Vida interior. Se eu não tiver uma vida interior, tadinha de mim. Diante de Deus. Minha filha, tadinha de você, porque eu não vou conhecer a Deus, eu não vou enxergar as coisas de Deus, eu não vou enxergar quando vier os tempos fortes, como nós aprendemos aqui, que enxergar as visitas de Deus. As visitas de Deus. Eu não vou conseguir entender o que Deus está querendo falar para mim naquele momento, falar para o meu casamento. Quando eu estiver passando por crises no casamento, porque existe, gente, irmãos, existe. As crises pessoais, as crises conjugais, as crises dentro da própria família, por exemplo, né? Uma mãe que o filho acabou de sair, nós estamos prestes a viver isso. A crise do ninho vazio, porque o filho está começando a já criar asas e voar e ir para uma faculdade, aí entra numa crise. Quem vai nesse momento nos dar a mão? Jesus. Então eu preciso ter vida de oração, porque elas vão chegar. As doenças no casamento, elas vão chegar. Perder um filho, né? Nós temos, né, a história, nós perdemos 2 filhos. Quanta dor naquele momento, mas nós estávamos com Deus. Nós estávamos com Deus e a gente sabe que naquele momento, como eu estava com Deus, como é diferente chorar com Deus.
Não é que não vai chorar. Que não vai chorar. Como nós queríamos os 6. Gente, eu me emociono, que é uma verdade. Como queríamos os 6, olha, né? As 6 crianças já tinham nome e tudo mais. Mas é com Deus, sabe? A gente passa com Deus. E a gente vai ali, ó, firme, rezando, vida de oração. Eu não posso ser uma mulher vazia. Eu posso botar, olha, irmãos, eu posso botar a melhor maquiagem, a maquiagem top, a roupa mais linda do mundo. Nossa, como a André é linda. Mas meu irmão, minha irmã, se eu não tiver vida de oração, a palavra é essa, tadinha de mim. Porque eu preciso ter vida de oração. Eu preciso trilhar o caminho de santidade. Eu preciso ser uma mulher santa. Eu preciso trilhar um caminho de santidade. Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para nós. E a vida de oração, a espiritualidade que você cultiva, que vai dar forças para você viver todas as crises, todas as dificuldades. E uma delas é inclusive um princípio de vida da Canção Nova, mas que é fundamental no contexto do casamento: o viver reconciliado. A gente vive uma citação bíblica, mas que o Padre Jonas repete muito: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Desde o início do nosso namoro a gente vive isso. Não dormir brigado, resolver não se pôr o sol sobre o nosso ressentimento. Desculpa aqui, no namoro, no caso, quando a gente conversava, dormir. Mas como isso é precioso para nós, porque a gente não permite que as ervas daninhas vão crescendo, a gente já arranca. Como imagine um jardim que você começa a não cuidar, deixa um dia, deixa 2, deixa 3, aquilo que era só um matinho começa a crescer, começa a se multiplicar. Quando você percebe, você nem consegue ver mais a grama, só tem erva daninha, só tem mato. Assim é o ressentimento, assim é com o perdão. Por isso que ele precisa ser dado todos os dias, a todo momento, sempre que necessário. Não pode deixar-se pôr o sol. Quem nos ensinou isso? Padre a Canção Nova. A Canção Nova. A Canção Nova nos formou. É fácil? É claro que não é fácil. É claro que não é fácil. Mas a gente vai ensinar uma fórmula mágica. Não, é claro que não tem fórmula mágica. É humilhar-se. É humilhar-se. É rezar. É pedir a Deus a graça. Meu Deus, me dê a graça, porque eu estou com muita raiva de André agora. Meu Deus, me dê a graça, porque eu estou muito triste com ela. Mas eu preciso me reconciliar, porque eu sei que isso é o certo. Quantas vezes, quantas reconciliações doloridas nós vivemos. A gente já é casado há quase 19 anos. Temos muita história para contar, graças a Deus. Mas a gente, mesmo nas maiores dificuldades, a gente manteve, graças a Deus, viver reconciliado, associado a outro princípio de vida da Canção Nova, que para nós é o diamante, aquilo que brilha. Casamento sem partilha e transparência não vai para frente. Como a gente investiu também desde o namoro, graças a Deus, Deus foi muito bondoso conosco. No primeiro dia, dia 30 de setembro de 2001. Só um detalhe, né? A gente não conhecia essas palavras. Não conhecia esses termos. Não conhecia esses termos. Depois, quando a gente foi trilhar assim, a nossa história, sabe? É que a gente foi colocando, né? Aquilo que estava nos documentos da comunidade, a gente lê, olha. Partilha e transparência, louvado seja Deus, né? Então, porque é assim muitas vezes que Deus trabalha conosco, né? É o que a gente vive, a gente vai vivendo. O Padre Jonas sempre nos ensina, né? Viva, tem que viver. Na Canção Nova primeiro se vive. Graças a Deus nós primeiro vivemos. Depois fomos conhecer o carisma e vimos que o carisma já estava aqui, impregnado em nós. Louvado seja Deus por isso. Mas naquele dia 30 de setembro de 2001, o dia que nós começamos a namorar, a primeira coisa que a gente fez, quer dizer, a primeira foi eu dizer, né, você quer ter um namoro santo comigo? O André disse sim. A gente andou até, voltou, né, a gente tinha participado da missa,
andou, depois voltou para lá, sentou nas escadarias da igreja, conversamos, eu acho que por cerca de 2 horas. Eu contei toda a minha curta história amorosa para ela, Andréa contou toda a curta história amorosa dela para mim. Nós fomos totalmente transparentes desde o início do nosso namoro. Porque Antes de dar o primeiro beijo, né? Porque a gente havia entendido o valor disso, da partilha, da transparência. Não é a partilha, não é a transparência agressiva, sem caridade. Não, é no amor e na caridade. Quantos momentos nesses 19 anos, 18 anos e meio de casamento, a gente teve partilhas que rasgaram a nossa alma, que foi duro ter que dizer algo para Andréa, que aquilo provocou uma dor no coração dela, ou vice-versa, mas que depois a gente foi depositando tudo no coração de Jesus, porque a verdade sempre liberta, a verdade nunca aprisiona. Por isso que a gente precisa viver sempre na verdade. E quem nos ensinou isso? O Carisma Canção Nova. O Carisma Canção Nova foi descortinando a verdade para nós. O Carisma Canção Nova foi abrindo as cortinas, foi abrindo a janela e iluminando essa nossa casa que se formava, esse nosso lar que se construía aos poucos. Aí a gente observa o quê? Só para a gente não perder a linha, que a base é vida de oração. Se eu não tenho uma vida de oração, se eu não busco a intimidade diária com Deus, eu não consigo ter partilha de transparência, porque vai ser agressivo, vai ser sabe, aquela coisa assim que você fala mesmo para doer, para machucar o coração do outro. Isso não é partilha de transparência, porque é uma partilha de transparência sem misericórdia, né? É eu querendo mais botar o que está aqui dentro para fora do que eu cuidar do outro, eu querer que o outro cresça junto comigo. Se eu não tiver uma vida de oração, eu não sei viver reconciliado. Eu não sei, sabe por quê? Porque eu viver reconciliado, eu vou todos os dias lembrar. Lembra daquele dia que você fez isso comigo? Isso não é viver reconciliado, né? Viver reconciliado ao olhar de Deus é diferente. Mas para isso eu preciso ter uma vida de oração. Primeiro perguntar a Deus, primeiro conversar com Deus. Senhor, eu estou vivendo, porque Jesus é uma pessoa, vocês sabem disso, né, povo de Deus? Jesus é uma pessoa, então a gente cria, sabe, aquele vínculo tão grande, que ele vai se tornando o nosso amigo. Então, se eu estou vivendo uma situação, por exemplo, com o meu filho, nós já temos filho de 18 anos, nós temos 18, 10... 6 anos e uma menininha que vai fazer 2 anos. Então, digamos que eu estou vivendo uma situação X com meu filho de 18 anos. Quem é primeiro que eu vou conversar? Com Deus? Jesus. Senhor, me ajuda eu conversar com meu filho. Olha, Jesus, eu estou vivendo isso. Ele nos direciona. Mulher de Deus, você que está me ouvindo e que tem filho, ele nos direciona. Andréa, vá lá, fale isso. Mas para isso, eu preciso ser amiga de Deus. Todos os dias ali, naquela intimidade, buscando aquela intimidade, aumentando a minha alma, deixando ela bem grande, sabe? Sabe? Quando a alma ela vai ficando grande, não é só no tamanho. Olha, eu sou uma pessoa grande, alta. Mas é a alma que tem que ficar grande, sabe? Musculosa. Que aí eu vou lá e digo, Jesus, eu não consigo dialogar com aquele menino, adolescência. Senhor, partilhe transparência agora com o meu filho. Filho, sessão terapia com a mamãe. Ai, mamãe, já vem com suas conversas. Bora, filho, conversar. Ô, filho, sente aqui, eu quero te ouvir. Gente, a gente chega, amolece. E Deus vai e trabalha também no coração do filho. É impressionante. Mas para isso eu preciso ter vida de oração. Vida de oração. E assim vale para as amizades, para o matrimônio, para a família toda, sabe? E assim vai. Mas a minha base é vida de oração. E a vida de oração, ela nos ensina também a ser humildes. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você toma consciência da sua pequenez, da sua miséria e da grandeza de Deus. Por isso você entende a necessidade
de aprender cada vez mais, de se formar cada vez mais. Esse é o quarto pilar que a Canção Nova nos ensinou. Formação permanente. Tão Essa lindo, formação, tão lindo, né, essa frase? Formação permanente. Essa formação se dá de maneira, digamos assim, mais abstrata na vida. Tudo me ensina, os fatos me ensinam sobre a vida. Uma doença me ensina, uma situação qualquer que acontece na minha vida, eu posso colher de Deus, mas também do ponto de vista mais literal, de eu buscar me esclarecer, de eu buscar conhecer a minha fé, de eu buscar ouvir formações, pregações que iluminam o meu entendimento, de eu buscar ler livros que me ajudem a entender a minha fé. Quantos livros que a gente tem, que a gente já leu e continua lendo, sobre casamento, sobre educação de filhos. Saber que nós não sabemos de nada. Ter humildade para isso. Sabemos de nada, meu irmão. Sabemos de nada. É o tempo todo aprendendo. É o tempo todo. Aqui na Canção Nova, por exemplo, nós temos nossos formadores. Aí o formador fala, cutuca lá na sua ferida. Você tem que ser humilde. Posso me espernear como for. Eu não concordo com o que ele falou. Eu tenho que ser humilde para crescer lá dentro. Não é crescer no tamanho, crescer lá dentro. Crescer lá dentro, vida interior. Vida interior é isso. Eu tenho que crescer por dentro. Crescer nas virtudes, né? O formador vem e fala das virtudes. Ser dócil. O que é ser dócil? Aí eu tenho que ficar, olha, e treinar o ouvido. Andréia, você precisa ser dócil com seus filhos. Andréia, você precisa ser dócil quando o Léo falou aquela coisa lá. E eu tenho que, me dobrar. Baixar a cabeça. Ser humilde. Baixar a cabeça, inclinar o coração. Né? Ser humilde não é eu andar cabisbaixo, né? Eu vou andar com a roupa rasgada porque eu sou humilde. Não, humilde não é isso. Eu inclinar o coração, baixar minha bola, dizer, cara, não é que Sandro está certo? Poxa, Léo, não é que ele está certo? Minha formadora Luciana, não é que Luciana está certo, isso que ela falou agora? Né? Nossa, eu preciso melhorar nisso. Aí um irmão vem partilhar, Andréia, olha esse comportamento aí. Aí, na hora, né? Daquela coisa. Não é que está certo. Mas como eu vou enxergar isso? Se eu não tenho uma vida de oração. Para eu enxergar isso, eu tenho que ter uma vida de oração. Um dos trechos do Monsenhor Jonas que mais falam forte no meu coração é uma das lições, digamos assim. A gente estabeleceu as bases, vida de oração, viver reconciliado, partilha e transparência, formação permanente. E a gente tem vivido, tem buscado viver esses quase 19 anos fundamentados nessa verdade. E o que é que a gente começa a colher na nossa vida a respeito disso? Uma das verdades, uma das consequências, digamos assim, é essa frase que é tão verdade para nós, Canção Nova, que a gente persegue com tanto ardor. O Monsenhor Jonas, num dos documentos, ele fala assim, que nós temos a missão, nós temos a TV, nós pregamos, nós buscamos, nós evangelizamos, fazemos tudo pela missão, mas nós não nos apegamos a nada. Nós não nos apegamos à TV, não nos apegamos à casa de missão. É importante? Mas nós não nos apegamos. Nós não nos apegamos nem à pregação em si. O nosso único apego é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como essa verdade faz ferver o meu coração, porque é isso que nós buscamos. Que o nosso único apego seja nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Essa pregação vai passar. Então não adianta eu querer me apegar, né? As estruturas vão passar. E essa espiritualidade, a Canção Nova nos ensina. Tendo vida de oração, a gente busca os sacramentos com frequência. Busca a Santa Missa todos os dias. Busca a confissão sempre que necessário. Busca viver na graça para, como a Andréa falou,
para que nossa alma vá ficando forte, robusta, para que nós possamos suportar as provações do dia a dia. Então, à medida que a gente vai construindo a nossa casa sobre essa base que a Canção Nova foi nos formando a viver, a gente vai vivendo, vai se transformando. O nosso coração tão egoísta vai se transformando. Outro fruto, já que agora o nosso único apego é Jesus, o nosso único apego é o nosso Senhor, a gente começa a ter amor pelas almas. É por isso que nós estamos aqui. A gente pensa em anunciar esse Cristo porque a gente não quer que as almas se percam. Isso é algum mérito nosso? Não, jamais. Mérito nosso é querer se esconder, é querer ficar na comodidade, mas Deus vai provocando o nosso coração a ter amor pelas almas, porque o nosso Pai Fundador se gasta pelas almas, a gente também quer se gastar, porque o primeiro que fez isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz por nós. Então, a Canção Nova nos forma nessa realidade também. A gente se forma na realidade de entender que se eu abracei a vocação do matrimônio, essa é a nossa missão, a missão da qual a gente não pode descuidar em primeiro lugar, o matrimônio e os filhos que daí Deus mandar. Então a gente gasta a nossa vida cultivando o nosso casamento e educando, formando, se doando pelos nossos filhos. É uma luta constante contra o nosso egoísmo. Porque, claro, nós temos os nossos planos, as nossas ideias, os nossos projetos. Mas a gente tem que ir fechando essas janelinhas toda vez que esses projetos não forem os projetos de Deus. Ah, mas eu queria tanto trabalhar agora. Mas aí eu entendi que, na verdade, se eu trabalhasse agora, seria mais complicado para mais um bebê que chegou. Quantas vezes André teve que fazer essa escolha, né? É fácil? Não é, né? Não é fácil, né? Vinha as faculdades, os projetos humanos que eu tinha, os concursos que apareciam, os projetos. Mas aí Deus me presenteava com um filho. E dali, meu irmão, é o que eu falava, vida de oração, onde eu tenho que ter uma escuta, ouvir a voz de Deus naquele momento, sobre o meu projeto de vida principal. Um dia, se for da vontade de Deus, que eu vá para o mercado de trabalho, que eu volte para o mercado de trabalho. Mas o projeto de vida para a minha vida hoje é cuidar dos meus filhos, formar os meus filhos, ter uma mãe dentro de casa. Foi isso que Deus falou para mim. Eu dizia: Jesus, eu fiz 2 faculdades. Aí comecei também um curso de pós-graduação, me realizando. Cuidava das crianças, tal, à noite. Aí vinha o mercado de trabalho que chamava. Aí eu, nossa. Mas aí eu fui ouvir a voz de Deus. Que não era tempo ainda. Os meus filhos precisavam de mim. Os meus filhos precisam de mim. Mas é essa voz atenta, né, Léo? Essa vida de oração que a gente vai aprendendo nessa formação permanente, que a Canção Nova nos convida a ter. Deus está atenta e vivendo daquilo que é essencial. E eu olho para os meus filhos hoje, lá, um que vai fazer agora, em setembro, 18 anos. E eu posso olhar assim, sabe? Ele teve mãe aqui, ó. Teve mãe. Porque a criança é um todo, né? A formação psicológica, a formação social. Mas precisa de uma mãe, precisa de um pai ali presente. Então, essa é a minha história. Foi isso, dentro dessa particularidade da formação dos meus filhos, que foi exigido o sacrifício da minha parte. Mas que bendito sacrifício, que hoje eu estou colhendo, né? Hoje eu estou colhendo. E a sua história? A sua história não é igual à minha.
E a sua particularidade? O que é que o Senhor tem pedido hoje? Que você renuncie. Pode ser o amor ao seu esposo. Amar muitas vezes quando você não se sente amada. Quem sabe ele não tem sido um bom marido. Amar, quem sabe as suas renúncias de coração possa ser um filho que está lhe dando trabalho. Situação de doenças, várias situações. E esse seja um milagre para a sua vida hoje, nessa terra de milagres. Quem sabe você está aqui hoje para falar com Deus, com o Senhor, sobre isso, sobre essa situação que você está vivendo. E quem sabe o seu milagre possa ser isso, como o Senhor falou hoje na adoração. Que possa ser que o seu milagre esteja aí, na transformação do seu coração, da sua cultura. Quando eu falo transformação de cultura, que a mulher tem que estar no mercado de trabalho, a mulher tem que estar no mercado de trabalho, senão ela não é digna, entende? Quem sabe pode ser isso. Se eu não estiver trabalhando 3 vezes ao dia, eu não serei mulher de verdade. Quem sabe pode ser isso. Que o seu milagre seja essa, transformação cultural. Eu não sei, eu não conheço as histórias de vocês, né? Mas vamos depositar no coração de Deus, para que Ele possa nos dar esse milagre, né? E não se engane. Não se engane olhando para a vida de alguém e pensando assim, não, mas para eles é fácil. Eles tiveram uma vida tranquila. Seja olhando para a nossa vida, seja olhando a vida para algum casal, para a vida de algum casal da Canção Nova ou de algum casal da igreja. Quem decide perseguir uma vida de santidade vai enfrentar muitas batalhas. Nós vivemos as nossas. Você pode viver as suas batalhas lutando pela santidade ou sem lutar pela santidade. A vida não vai se tornar magicamente fácil porque você abraçou a fé. Pelo contrário, ela vai se tornar mais difícil. Mas você compreenderá o sentido da sua vida. Graças a Deus, na nossa vida nós tivemos a Canção Nova para nos revelar esse sentido. Se você está aqui hoje, se você está acompanhando hoje pela TV, você também tem a Canção Nova. O que é que você tem feito disso? Nós, graças a Deus, estamos longe, muito longe de ser santos. Deus conhece o nosso coração. Mas nós estamos batalhando. Nós não estamos jogando as pérolas que a Canção Nova entrega a cada dia aos porcos. Não. Nós estamos guardando num lugar sagrado da nossa casa, no mais íntimo do nosso coração, e nós estamos lutando. E você? A Canção Nova entrega tesouros todos os dias, 24 horas no ar. Que frutos você tem dado? E aí eu trago de novo a frase de Dom Henrique: carisma que não dá fruto, morre. E aí eu posso adaptar, né? Cristão que não dá fruto, morre. Lembremos do exemplo da videira. Não há árvore sadia que dê fruto podre, nem árvore podre que dê fruto vazio. Pelos frutos distinguis cada árvore. Que frutos você tem produzido na sua vida? A gente olha para a nossa vida, a gente tem essa batalha árdua de querer ser santo, mas é uma batalha tão bela. A gente, nessa missão evangelizadora, a gente se lançou no desafio de lançar um curso sobre caminho de santidade no matrimônio. Louvado seja Deus por essa iniciativa, porque já estamos na 21ª aula e nós somos os principais beneficiários. A gente sabe disso. Quantos frutos a gente tem colhido desse curso? Porque nós ouvimos a mensagem primeiro e nós trazemos para a nossa vida. Como temos sido formados, como os santos,
Os ensinamentos da nossa igreja têm aberto os nossos olhos. Como tem? Mostrando o caminho. Né? Como? Então, tem sido uma bênção, né, Léo? Tem sido uma bênção na nossa vida. Os estudos que a gente tem. Agora, como o Monsenhor fala, a que custo? Quanto isso tem custado? Muito sangue, suor e lágrimas. Muito sangue, suor e lágrimas. Se você optar seguir o mesmo caminho, saiba, será muito sangue, será muito suor e serão muitas lágrimas. Mas Deus não desampara aqueles que nele confiam. Deus não desampara. Então a gente olha para a nossa história, a história que a gente vem construindo. A gente espera, claro, quando Deus nos chamar, a gente vai na maior alegria. Mas talvez Deus tenha muito tempo para nós, talvez Deus tenha mais filhos, talvez Deus queira que nós vejamos nossos netos, a gente não sabe. A gente não sabe. Mas até agora, a história que a gente tem construído, como tem sido bom. Como tem sido uma batalha dura, mas como tem sido bom. Ao relembrar o dia 8 de setembro de 2001, o primeiro dia que eu vi Andréa, naquele dia Deus me deu a graça de profetizar. Eu cheguei em casa dizendo, eu conheci hoje a mulher da minha vida. Todo mundo riu em casa, mas no meu íntimo eu sabia que era ela. Ao voltar naquele tempo e olhar para hoje, 20 anos se passaram. E o nosso amor é cada dia mais fecundo. É como se a gente fosse namorado lá do começo, só que com muito mais verdade, com muito mais maturidade, com muito mais alegria. Ah, não, é porque vocês são especiais. Não. Não caiam nessa armadilha. É porque nós temos andado segundo os desígnios de Deus, apesar das nossas misérias. É porque a gente tem tentado dar fruto. E a gente olha para a canção nova, e aí eu queria encerrar com esse questionamento para você. Porque tem uma música que fala de Dom Bosco, que diz que fiel ao Senhor, Dom Bosco se gastou, não perdeu tempo com a vida, evangelizou. A gente olha para o nosso pai fundador e vê que o Monsenhor Jonas também se gastou. Ele está como aquela vela no final, fraquinho, mas como ele se gastou pela evangelização. E para que ele se gastou? Ele se gastou basicamente para uma missão, para dizer que o Senhor virá, ele não tardará. Então, se o Senhor virá e ele não tardará, que eu seja santo. O Monsenhor Jonas se gastou e se gasta até hoje por conta dessa verdade. O Senhor virá, ele não tardará, que eu seja santo. Meu Deus, como isso fala forte no nosso coração, como isso mexe com a nossa família, como isso move as nossas ações. Nós somos imperfeitos, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, tanta coisa, mas em tudo na nossa, que eu seja santo, santo, santo. Que santidade de vida, que homens devemos ser, não é, meu amor? Que é isso. É isso. Nós viemos falar, nós viemos aqui hoje falar disso. De santidade. Que santidade de vida. Que mulher você quer ser, Andréia? Que homem, Leonardo, você quer ser? E vocês? Eu não conheço os seus nomes. Fale assim. Fala aí seu nome. Isabelle, que mulher você quer ser? Que santidade de vida. Vamos cantar essa música. E você vai cantar essa música, não é para seu marido, você não vai pensar no seu filho, você não vai pensar na sua vizinha, você não vai pensar naquela pessoa que você diz, meu Deus, como eu queria que ela tem que ser santa. Olha, se conserta. Você não vai pensar em ninguém, Isabelle. Se conserta, mulher. Ó, lá do Paripiranga, mulher, se conserta. Mulher. Olha para a situação. Não, Andréia, que mulher. Olhe para suas misérias agora, Isabelle. Que mulher você quer ser?
que santidade de vida. Vamos proclamar isso? Vamos ficar de pé, fazendo um grande exército de Deus, rezando. Nós vamos rezar com essa música. Isabelle, vamos rezar com essa música. Vamos juntos. Vamos juntos. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu, no novo céu e na nova terra iremos morar. Faz assim, ó, somos Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e sãos. Olha para os seus irmãos, somos Senhor. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz. Que o Senhor nos encontre em paz, Puros e santos. puros e santos. Que é feito da tua promessa. Que é feito da tua promessa. Perguntam e zombam de Deus. E zombam de Deus. Juntos. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo. Eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Deus seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Somos Senhor, tua igreja. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em Que o paz. Senhor nos encontre em Puros e paz, santos.